Questões globais em medicina por Paulo Farmer e Giuseppe Rattigan. Por que saúde global? A saúde global não é uma disciplina, e sim uma coleção de problemas. Alguns estudiosos definiram saúde global como campo de estudo e prática que se preocupa em melhorar a saúde de todas as pessoas e em atingir igualdade na saúde no mundo todo, com ênfase na abordagem transnacional de problemas. Nenhuma revisão pode fazer mais do que identificar os principais problemas enfrentados ao se aplicar a medicina baseada em evidências em locais de pobreza extrema ou além das fronteiras nacionais. Entretanto, este é um momento de oportunidade. As epidemias persistentes, os indicadores aperfeiçoados e crescente interesse recente pela saúde global são as bases de um investimento sem precedentes na abordagem aos problemas de saúde das pessoas pobres no mundo em desenvolvimento. Para assegurar que a oportunidade não será perdida, os fatos básicos precisam ser apresentados igualmente para os especialistas bem como para os leigos. Neste capítulo, são apresentados os principais organismos internacionais que abordam os problemas de saúde, identificadas as barreiras mais significativas à melhora da saúde de pessoas que, até hoje, de um modo geral, ainda não tiveram acesso a medicamentos modernos, e resumidos os dados baseados na população relacionados com os problemas de saúde mais comuns enfrentados pelas pessoas que vivem na pobreza. O exame de problemas específicos traço notavelmente HIV, AIDS, capítulo 226, mas também tuberculose, malária e doenças crônicas não transmissíveis DNTs, importantes. Ajuda a estreiterapia antirretroviral a discussão sobre barreiras na prevenção, diagnóstico e cuidados, assim como as maneiras de superá-las. O capítulo encerra com a discussão sobre a equidade da saúde global, recorrendo a noções de justiça social que já foram fundamentais na saúde pública internacional, mas que, nas últimas décadas do século XX, deixaram de ter atenção. Breve história das instituições de saúde global. A preocupação com a saúde além das fronteiras nacionais teve início há muitos séculos, antecedendo a peste negra e outras pandemias. Uma das primeiras organizações fundadas explicitamente para resolver os problemas de saúde além fronteiras foi o Pan-American Sanitherapy Antirretroviral Libreal, formado por 11 países das Américas em 1902. O principal objetivo do que mais terapia antirretroviral diria se tornar a Pan-American Health Organization era o controle de doenças infecciosas nas Américas. Uma preocupação especial era a febre amarela, que conduzia um percurso fatal por meio de grande parte das Américas do Sul e Central, tendo representado uma ameaça à construção do Canal do Panamá. Em 1948, as Nações Unidas formaram a primeira instituição de saúde verdadeiramente global, a Organização Mundial da Saúde. Em 1958, sob a égide da Organização Mundial da Saúde e em consonância com um foco de longa data sobre as doenças transmissíveis que atravessam fronteiras, os líderes da saúde global iniciaram o esforço que levou ao que alguns veem como o maior sucesso da saúde internacional, a erradicação da varíola. Os opositores foram surpreendidos quando a campanha de erradicação da varíola, que envolveu funcionários de saúde pública em todo o mundo, mostrou-se bem-sucedida em 1979 apesar da Guerra Fria. Na Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde em Alma-Ata, onde hoje fica o Cazaquistão, em 1978, funcionários da saúde pública de todo o mundo firmaram um compromisso com o Saúde para Todos até 2000, um objetivo a ser alcançado, proporcionando acesso universal aos cuidados primários de saúde em todo o mundo. Os críticos argumentavam que a realização dessa meta na data proposta seria impossível. Nos anos seguintes, surgiu uma estratégia para a provisão de cuidados seletivos de atenção primária, incluindo 4 intervenções de baixo custo conhecidas em conjunto como GOBI, monitoramento do crescimento, Growth Monitoring, reidratação oral, Oral Hydration, amamentação, breastfeeding, e imunizações contra difteria, pertussis, tétano, poliomielite, TB e sarampo. O GOBI, mais terapia antirretroviraude, foi expandido para GOBI FFF, que também incluiu educação feminina, alimentos e planejamento familiar. Alguns números da saúde pública viram o GOBI FFF como uma estratégia provisória para alcançar a saúde para todos, mas outros o criticaram por representar terapia antirretroviral no recuo dos compromissos de Alma-Ata. A influência da Organização Mundial da Saúde diminuiu durante a década de 1980. No início da década de 1990, muitos observadores argumentam terapia antirretroviral que, com seus recursos financeiros muito superiores e relações estreitas, mesmo que desiguais, com os governos dos países pobres, o Banco Mundial suplantou a Organização Mundial da Saúde como a mais importante instituição multilateral que trabalha na área da saúde. Um dos objetivos declarados do Banco Mundial era ajudar os países pobres a identificar intervenções custo-efetivas dignas de financiamento público e apoio internacional. Ao mesmo tempo, o Banco Mundial incentivou muitas dessas nações a reduzir os gastos públicos em saúde e educação para estimular o crescimento econômico como parte de programas de ajuste estrutural, mais terapia antirretroviral de desacreditados, cujas restrições foram impostas como condição de acesso ao crédito e assistência por meio de instituições financeiras internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Houve um ressurgimento de muitas doenças, incluindo malária, tripanossomíase e esquistossomose, na África. A tuberculose,
uma doença eminentemente curável, permaneceu sendo a principal doença fatal de adultos no mundo. 500 mil de mulheres por ano morreu no parto durante a última década do século XX, e algumas das maiores instituições filantrópicas ou de financiamento do mundo concentraram-se na igualdade na saúde global. O HIV, a AIDS, descrito pela primeira vez em 1981, precipitou uma mudança. Nos Estados Unidos, o advento dessa doença infecciosa fatal recentemente descrita marcou o auge de uma série de eventos que trouxeram descrédito às conversas sobre encerrar as doenças infecciosas. Na África, que surgiria como epicentro global da pandemia, a doença causada pelo HIV posteriormente enfraqueceu os programas de controle da TB, enquanto a malária continuou a destruir muitas vidas, como sempre. No início do século XX, as estimativas são de que essas três doenças sozinhas tenham matado quase 6 milhões de pessoas por ano. Novas pesquisas, novas políticas e novos mecanismos de financiamento foram exigidos. Na última década, surgiram importantes instituições de financiamento da saúde global multilaterais, como o Fundo Global para a Luta contra a AIDS, Tuberculose e Malária, esforços bilaterais, como o US President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR, e organizações filantrópicas privadas, como a Bill e Melinda Gates Foundation. Com seus 193 países membros e 147 escritórios, a Organização Mundial da Saúde continua tendo um papel importante em questões relacionadas com a disseminação além fronteira de doenças infecciosas e outras ameaças à saúde. Com as consequências da epidemia de síndrome respiratória aguda grave, SRAG, de 2003, o Regulamento Sanitário Internacional da Organização Mundial da Saúde, que fornece um fundamento legal para a investigação direta dessa organização de ampla variedade de problemas de saúde global, incluindo a influenza pandêmica, em qualquer país membro, foi fortalecido e colocado em vigor em maio de 2007. Mesmo quando aumentam a atenção e os recursos para os problemas de saúde em países com poucos recursos, a ausência de coerência dentro das instituições de saúde global e entre elas pode minar seriamente os esforços para produzir uma resposta mais abrangente e eficaz. A Organização Mundial da Saúde ainda está carente de recursos, apesar da necessidade sempre crescente de envolver-se em uma faixa mais ampla e complexa de questões de saúde. Em outro caso de impacto paradoxal do sucesso, o rápido crescimento da Gates Foundation, embora sendo um dos mais importantes avanços na história da saúde global, levou outras fundações a questionar o fato de continuar a investir seus recursos mais modestos nesse campo. Podemos, na verdade, terapia antirretroviral vivendo o que chamamos de era de ouro da saúde global, mas os líderes das principais organizações, como a Organização Mundial da Saúde, o Fundo Global, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, o Joint United Nations Programme on HIV, AIDS, UNAIDS, PEPFAR e a Gates Foundation, têm de trabalhar juntos para projetar terapia antirretroviral uma arquitetura efetiva que aproveite as oportunidades de obter novos recursos e aumente terapia antirretroviral o comprometimento com a igualdade em saúde global, com a compreensão crescente da carga de doenças e das necessidades existentes. Com esse fim, novos e antigos participantes da saúde global têm de investir pesadamente na descoberta, ciência básica relevante, no desenvolvimento de novas ferramentas, preventivas, diagnósticas e terapêuticas, e em modos de distribuição para assegurar uma provisão igualitária de produtos e serviços de saúde para todos que deles precisam. A economia da saúde global. As preocupações políticas e econômicas frequentemente têm guiado as intervenções de saúde global. Como mencionado anteriormente, as tentativas iniciais de controlar a febre amarela foram vinculadas ao término do Canal do Panamá. Entretanto, a exata natureza da ligação entre economia e saúde continua sendo uma questão para debate. Alguns economistas e demógrafos argumentam que a melhora do estado de saúde das populações deve começar com o desenvolvimento econômico. Outros asseguram que a saúde precária é o ponto inicial para o desenvolvimento nos países pobres. Em um ou outro caso, o investimento nos cuidados de saúde, e especialmente no controle das doenças transmissíveis, deve levar ao aumento da produtividade. A questão é onde encontrar os recursos necessários para iniciar o previsto círculo virtuoso. Durante as últimas 2 décadas, o gasto em saúde nos países pobres aumentou dramaticamente. Conforme um estudo do Institute for Health Metrics and Evaluation (IME), na University of Washington, a assistência total ao desenvolvimento da saúde global aumentou de 5,6 bilhões de dólares em 1990 para 28,2 bilhões de dólares em 2010. Em 2010, os principais contribuintes incluíram agências bilaterais no ZEUA, como o PEPFAR, Fundo Global, organizações não governamentais, o N.G.S, Organização Mundial da Saúde, Banco Mundial e Gates Foundation. Porém, parece que a assistência total ao desenvolvimento da saúde atingiu um platô em 2010, e não está claro se continuará crescendo na próxima década. Para alcançar os United Nations Millennium Development Goals, que incluem alvos para a redução da pobreza, a educação primária universal e igualdade de gêneros, o gasto no setor de saúde deve aumentar terapia antirretroviral acima dos níveis de 2010. Para determinar em quanto e por quanto tempo, é muito importante melhorar a capacidade de avaliar a carga global de doença e planejar intervenções que supram melhor essas necessidades.
Mortalidade e carga global de doença. Melhorar os indicadores é uma terapia antirretroviral importante para a saúde global. Apenas recentemente houve avaliações consistentes da carga global de doença. O primeiro estudo para avaliar seriamente essa questão, conduzido em 1990, estabeleceu as bases para o primeiro relatório sobre prioridades no controle de doenças nos países em desenvolvimento e para o relatório sobre o desenvolvimento mundial de 1993 do Banco Mundial, intitulado Investindo na Saúde. Essas iniciativas representam terapia antirretroviral um grande avanço para a compreensão do estado da saúde nos países em desenvolvimento. Investindo na Saúde trouxe especial influência, familiarizou uma ampla audiência com a análise custo-benefício para intervenções específicas da saúde com a noção de anos de vida perdidos ajustados por incapacidade, AVAI, DALI, de Disability Adjusted Life Years. O AVAI, que se tornou uma medida padrão do impacto de uma condição de saúde específica em uma população, combina tanto os anos absolutos de vida perdidos como os anos perdidos devido à incapacidade por casos relacionados de uma condição. VFIG 2.1 e quadro 2.1 para uma análise da carga de doença global pelo AVAI. Em 2012, o IME e instituições parceiras começaram a publicar os resultados do Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2010, GBD 2010. O GBD 2010 é o esforço mais abrangente até o momento para produzir estimativas longitudinais, globalmente completas e comparáveis sobre a carga de doenças, lesões e fatores de risco. Esse relato reflete a expansão dos dados disponíveis sobre saúde nos países mais pobres e da capacidade para quantificar o impacto de condições específicas em uma população. Ele mede os níveis atuais e as tendências recentes em todas as principais doenças, lesões e fatores de risco entre 21 regiões e para 20 faixas etárias de ambos os sexos. A equipe do GBD 2010 revisou e melhorou o sistema de ponderação da gravidade do estado de saúde, coletou dados publicados e usou análises domiciliares para aumentar a terapia antirretroviral, a cobertura e a acurácia dos dados sobre a carga de doenças. Como os métodos analíticos e a qualidade dos dados melhoraram, as tendências importantes podem ser identificadas em uma comparação das estimativas de carga global de doenças de 1990 a 2010. Mortalidade global entre os 52,8 milhões de mortes no mundo em 2010, 24,6% 13 milhões, ocorreram por doenças transmissíveis, condições maternas e perinatais e deficiências nutricionais. Uma redução marcada em comparação com os dados de 1990, quando essas condições foram responsáveis por 34% da mortalidade global. Da fração de todas as mortes relacionadas com doenças transmissíveis, condições maternas e perinatais e deficiências nutricionais, 76% ocorreram na África subsaariana e sul da Ásia. Embora a proporção de mortes causadas por essas condições tenha diminuído significativamente na última década, houve um aumento dramático no número de mortes por DNTs, o que constituiu as 5 principais causas de morte em 2010. A principal causa de mortes em adultos em 2010 foi a doença cardíaca isquêmica, sendo responsável por 7,3 milhões de mortes, 13,8% do total de mortes, no mundo todo. Em países de alta renda, a doença cardíaca isquêmica foi responsável por 17,9% do total de mortes e, nos países em desenvolvimento, renda baixa e média, ela foi responsável por 10,1%. É importante observar que a doença cardíaca isquêmica foi responsável por apenas 2,6% do total de mortes na África subsaariana, quadro 2.2. Em segundo lugar, causando 11,1% da mortalidade global, estava a doença cerebrovascular, responsável por 9,9% das mortes nos países de alta renda, 10,5% nos países em desenvolvimento e 4,0% na África subsaariana. Embora a terceira principal causa de morte nos países de alta renda fosse o câncer de pulmão, que respondeu por 5,6% das mortes, essa condição não faz parte do registro das 10 principais causas nos países de renda baixa e média. Entre as 10 principais causas de morte na África subsaariana, 6 foram doenças infecciosas, com malária e HIV, AIDS sendo os principais contribuidores para a carga de doença. Porém, nos países de renda alta, apenas uma doença infecciosa, infecção do trato respiratório inferior, apareceu entre as 10 principais causas de morte. Causas principais de morte em todo o mundo, 2010. Mundo. 1 cardiopatia isquêmica, 2 doença cerebrovascular, 3 DOC, 4 infecções do trato respiratório inferior, 5 câncer de pulmão, 6 HIV, AIDS, 7 doenças diarreicas, 8 lesões por acidentes de trânsito, 9 diabetes, 10 tuberculose. Países em desenvolvimento, 1 doença cerebrovascular, 2 cardiopatia isquêmica, 3 DOC, 4 infecções do trato respiratório inferior, 5 doenças diarreicas, 6 HIV, AIDS, 7 malária, 8 lesões por acidentes de trânsito, 9 tuberculose, 10 diabetes. Países de renda alta, 1 doença cardíaca isquêmica, 2 doença cerebrovascular, 3 câncer de pulmão, 4 infecções do trato respiratório inferior, 5 POC, 6 Alzheimer e outras demências, 7 cânceres de cólon e reto, 8 diabetes, 9 outras doenças cardiovasculares e circulatórias, 10 doença renal crônica, África subsaariana, 1 malária, 2 HIV,
AIDS 3 infecções do trato respiratório inferior 4 doenças diarreicas 5 doença cerebrovascular 6 desnutrição proteico-calórica 7 tuberculose 8 lesões por acidentes de trânsito 9 complicações de nascimento pré-termo 10 meningite. O GBD 2010 descobriu que os números de mortalidade em todo o mundo entre crianças com 5 anos de idade caíram de 16,39 milhões de mortes em 1970 para 11,9 milhões em 1990 e para 6,8 milhões em 2010, uma redução maior que a esperada. Das mortes infantis em 2010, 3,1 milhões, 40%, ocorreram no período neonatal. Cerca de 33% das mortes entre crianças com 5 anos de idade ocorreram no Sudeste Asiático, e quase metade, na África Subsaariana, 1% ocorreu em países de alta renda. A carga global de morte por HIV, AIDS e malária estava em ascensão desde 2004, foram documentadas melhoras significativas desde então. As mortes globais por infecção por HIV caíram de 1,7 milhão em 2006 para 1,5 milhão em 2010, enquanto as mortes por malária caíram de 1,2 milhão para 0,98 milhão no mesmo período. Apesar dessas melhoras, malária e HIV, AIDS continuam sendo as principais cargas de doença em determinadas regiões, tendo impacto global. Embora tenha impacto pequeno na mortalidade fora da África subsaariana e sudeste da Ásia, a malária é a 11ª principal causa de morte no mundo todo. A infecção pelo HIV ocupava a 33ª posição global para a VAS em 1990, mas foi a 5ª principal causa de carga de doença em 2010, com a África subsaariana tendo a grande maioria dessa carga. A população mundial está vivendo mais. A expectativa global de vida aumentou significativamente nos últimos 40 anos de 58,8 anos em 1970 para 70,4 anos em 2010. Essa mudança demográfica, acompanhada pelo fato de que a prevalência de DNTs aumenta com a idade, está mudando de forma dramática a carga de doença em direção às DNTs, as quais superaram as causas transmissíveis, maternas, nutricionais e neonatais. Em 2010, 65,5% do total de mortes em todas as idades e 54% de todos os avais foram causados por DNTs. Cada vez mais a carga global de doenças abrange condições e lesões que causam incapacidade em vez de morte. No mundo todo, embora a expectativa de vida e os anos de vida com boa saúde tenham aumentado, os anos de vida vividos com incapacidade também aumentam. Terapia antirretroviral. Apesar da maior prevalência das doenças comuns nas populações mais velhas, demência e doença musculoesquelética, em países desenvolvidos e com renda alta, as melhores estimativas de 2010 revelam que a incapacidade sofrida como resultado de doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas e impacto de longo prazo de doenças transmissíveis foi maior nos países de rendas baixa e média. Na maioria dos países em desenvolvimento, as pessoas viveram menos e sofreram incapacidade e saúde precária durante grande parte de suas vidas. Na verdade, mais de 50% da carga global de doenças ocorreu no sul da Ásia e África subsaariana, que, juntas, foram responsáveis por apenas 35% da população mundial. Saúde e riqueza. As evidentes disparidades na carga de doença, transmissíveis e não transmissíveis conforme os níveis de renda dos países são fortes indicadores de que a pobreza e a saúde estão inerentemente ligadas. A pobreza continua sendo uma das causas básicas mais importantes de saúde precária em todo o mundo, e a carga global de pobreza continua sendo alta. Entre os 6,7 bilhões de pessoas vivendo em 2008, 19% 1,29 bilhão, vivia com menos de $1,25 por dia, uma medida padronizada de pobreza extrema traço, e outros 1,18 bilhão vivia com $1,25 por dia. Aproximadamente 600 milhões de crianças, mais de 30% delas em países de baixa renda, viviam em pobreza extrema em 2005. A comparação entre indicadores de saúde nacionais e Produto Interno Bruto per capita entre nações mostra uma relação clara entre Produto Interno Bruto mais alto e melhor saúde, com apenas uma pequena discrepância. Vários estudos também documentam terapia antirretroviral uma ligação entre pobreza e saúde dentro de nações e entre as nações. Fatores de risco para a carga de doenças. O estudo GBD 2010 concluiu que os 3 principais fatores de risco para a carga de doença global em 2010 eram, em ordem de frequência, hipertensão arterial, tabagismo incluindo tabagismo passivo, e uso de álcool, uma alteração substancial em relação a 1990, quando a desnutrição infantil era a primeira colocada. Embora ocupasse a 8ª posição em 2010, a desnutrição infantil permanece sendo o principal fator de risco para a morte no mundo entre crianças com 5 anos de idade. Em uma era que viu a obesidade tornar-se uma preocupação de saúde maior em muitos países desenvolvidos e o 6º principal fator de risco no mundo todo, a persistência da subnutrição é certamente causa de grande consternação. O peso corporal baixo ainda é o fator de risco dominante para a carga de doença na África subsaariana. A incapacidade de alimentar terapia antirretroviral os famintos reflete muitos anos de projetos de desenvolvimento falidos e deve ser abordada como um problema da mais alta prioridade. Na verdade,
Nenhuma iniciativa de cuidados de saúde, embora generosamente patrocinada, será eficaz sem a nutrição adequada. Em uma publicação de 2006 que examinou como doenças e lesões específicas são afetadas pelo risco ambiental, a Organização Mundial da Saúde estimou que aproximadamente 25% da carga global de doença total, 33% da carga global de doença entre crianças e 23% das mortes são causadas por fatores ambientais modificáveis. Muitos desses fatores levam a mortes por doenças infecciosas, outros levam a mortes por neoplasias malignas. Cada vez mais, a etiologia e a nosologia são difíceis de serem avaliadas. Até 94% das doenças diarreicas ligadas à ingestão de água não potável e saneamento precário podem ser atribuídos a fatores ambientais. Os fatores de risco, como poluição do ar interna causada pelo uso de combustíveis sólidos, exposição a fumo passivo e poluição do ar externa, são responsáveis por 20% das infecções do trato respiratório inferior em países desenvolvidos e até 42% de tais infecções nos países em desenvolvimento. Várias formas de lesão não intencional e malária estão no topo da lista dos problemas de saúde para os quais os fatores ambientais contribuem. Cerca de 4 milhões de crianças morrem todos os anos de causas relacionadas com ambientes não saudáveis, e o número de mortes infantis causadas por fatores ambientais nos países em desenvolvimento é 12 vezes o dos países desenvolvidos. A segunda edição do Prioridades do Controle de Doenças nos Países em Desenvolvimento, publicada em 2006, é um documento de grande amplitude e ambição, que fornece análises de custo-benefício para mais de 100 intervenções e inclui 21 capítulos focados nas estratégias para fortalecimento dos sistemas de saúde. Há necessidade de análises de custo-efetividade que comparem intervenções relativamente equivalentes e facilitem as melhores opções em situações de escassez de recursos. Essas análises, porém, costumam se basear em um conhecimento incompleto dos custos e evidências de efetividade ainda não definitivas. À medida que os recursos e objetivos para a saúde global aumentam, as análises de custo-efetividade, particularmente aquelas baseadas em evidências mais antigas, não devem dificultar a terapia antirretroviral o maior comprometimento mundial com o fornecimento de recursos e serviços de cuidados de saúde acessíveis para todos que necessitem. É por isso que usamos o termo igualdade de saúde global. Para ilustrar esses pontos, é instrutivo volterapia antirretroviral-se para o HIV/AIDS, que se tornou, no curso das últimas 3 décadas, a principal causa infecciosa de morte durante a vida adulta. Infecção por HIV/AIDS. O capítulo 226 fornece uma visão geral da epidemia de AIDS no mundo atual. Aqui, a discussão limita-se ao HIV/AIDS no mundo em desenvolvimento. As lições aprendidas para enfrentar terapia antirretroviral HIV/AIDS nos locais com restrição de recursos são altamente relevantes para discussões sobre outras doenças crônicas, como DNTs, para as quais terapias efetivas foram desenvolvidas. Aproximadamente 34 milhões de pessoas no mundo viviam com a infecção pelo HIV em 2011. Mais de 8 milhões dessas pessoas nos países de renda baixa e média estavam recebendo terapia antirretroviral, um número que representa um aumento de 20 vezes em relação ao valor de 2003. Até o final de 2011, 54% das pessoas elegíveis para o tratamento estavam recebendo terapia antirretroviral. Ainda é preciso observar quantas dessas pessoas estão recebendo terapia antirretroviral regularmente com o indispensável suporte social. No ZEUA, a disponibilidade da terapia antirretroviral transformou o HIV/AIDS de uma destruição inescapavelmente fatal da imunidade mediada pela célula em uma doença crônica tratável. Nos países de renda alta, a terapia antirretroviral melhorada prolongou a vida em uma média estimada de 35 anos por paciente, de 6,8 anos em 1993 e 24 anos em 2006. Essa taxa de sucesso é maior que aquela obtida com quase qualquer tratamento para câncer em adultos ou para complicações da doença arterial coronariana. Nos países em desenvolvimento, o tratamento foi oferecido amplamente apenas a partir de 2003, e somente em 2009 o número de pacientes que recebeu tratamento excedeu 40% do número que no momento precisou dele. Antes de 2003, surgiram muitos argumentos para justificar a não progressão dos programas de terapia antirretroviral para pessoas que vivem com HIV/AIDS em locais com recursos limitados. O argumento mais utilizado inclui o preço da terapia comparado com a pobreza do paciente, a complexidade da intervenção, a ausência de infraestrutura para monitoramento laboratorial e a falta de prestadores de serviços de saúde treinados. Os argumentos relacionados com custo-benefício limitado que criaram falsas dicotomias, prevenção ou tratamento em vez de ambos, muito frequentemente continuaram sem mudanças. Como resultado cumulativo desses atrasos em relação às disparidades na saúde, antigas e novas, houveram milhões de mortes prematuras. As disparidades no acesso ao tratamento do HIV geraram uma indignação moral generalizada e um novo tipo de ativismo em saúde. Em vários países de renda média, incluindo o Brasil, programas públicos ajudaram a cobrir a lacuna do acesso. Outros projetos inovadores lançados por A.N.G.S. internacionais em diferentes cenários, como Haiti e Ruanda, confirmaram que uma abordagem simples de terapia antirretroviral baseada no envolvimento intensivo e suporte da comunidade pode obter resultados excelentes.
Durante a última década, a disponibilidade da terapia antirretroviral aumentou muito em países de renda baixa e média que tinham a maior carga da pandemia de HIV/AIDS. Em 2000, bem poucas pessoas vivendo com HIV/AIDS nesses países tinham acesso à terapia antirretroviral, enquanto, em 2011, conforme citado anteriormente, 8 milhões de pessoas entre aquelas elegíveis desses países estavam recebendo terapia antirretroviral. Esse aumento foi possível devido a vários desenvolvimentos: uma redução enorme no custo da terapia antirretroviral, o desenvolvimento de uma abordagem padronizada para o tratamento, investimentos substanciais por patrocinadores e o comprometimento político de governantes para disponibilizar a terapia antirretroviral. Ativistas da AIDS na sociedade civil estimularam muitos desses esforços. Começando no início da década de 2000, uma combinação de fatores, incluindo o trabalho da Clinton Foundation HIV/AIDS Initiative e da Medicine Sans Frontieres, levou à disponibilidade de medicamentos genéricos para a terapia antirretroviral. Embora o custo da terapia antirretroviral de primeira linha fosse de mais de $10.000 por paciente ao ano em 2000, os regimes de primeira linha em países de renda baixa e média estão atualmente disponíveis por menos de $100 ao ano. Ao mesmo tempo, fármacos de combinação e doses fixas que são mais fáceis de serem administrados tornaram-se mais amplamente disponíveis. Também nessa época, a Organização Mundial da Saúde começou a defender uma abordagem de saúde pública ao tratamento de pessoas com AIDS em locais com recursos limitados. Essa abordagem, que derivou de modelos de cuidados fundados por parceiros de ONG na saúde e por outros grupos, propôs esquemas de tratamento padrão de primeira linha baseados em um formulário simples com 5 fármacos, havendo um grupo mais complexo, e mais caro, de opções de segunda linha de reserva. Os protocolos clínicos foram padronizados, e pacotes de treinamento intensivo para profissionais do serviço de saúde e da comunidade foram desenvolvidos e implementados em muitos países. Essas iniciativas foram sustentadas por recursos inéditos do Banco Mundial, do Fundo Global e da PEPFAR. Em 2003, a ausência de acesso à terapia antirretroviral foi declarada uma emergência de saúde pública global pela Organização Mundial da Saúde e UNAIDS, e as duas agências lançaram a iniciativa 3x5, estabelecendo um objetivo ambicioso: ter 3 milhões de pessoas nos países em desenvolvimento em tratamento até o final de 2005. O financiamento mundial para o tratamento do HIV/AIDS aumentou drasticamente durante esse período, aumentando de $300 milhões em 1996 para mais de $15 bilhões em 2010. Muitos países estabeleceram metas nacionais correspondentes e trabalham para integrar a terapia antirretroviral aos seus programas nacionais de AIDS e sistemas de saúde, bem como atrelar as ações em comum entre tratamento para o HIV/AIDS e atividades de prevenção. Lições adicionais com implicações para a política e ação vieram de esforços que hoje estão em andamento nos países de menor renda. Ruanda fornece um exemplo. Ao longo da última década, a mortalidade pelo HIV caiu maior 78% à medida que o país, apesar de seu produto interno bruto relativamente baixo, FIG 2.3, forneceu acesso quase universal à terapia antirretroviral. As razões para esse sucesso incluem forte liderança nacional, políticas baseadas em evidências, colaboração entre os setores, cuidado baseado na comunidade e foco deliberado em uma abordagem de sistema de saúde que coloque o tratamento e a prevenção do HIV/AIDS na plataforma de oferta de cuidados de saúde primários. Conforme discutiremos mais adiante neste capítulo, esses princípios podem ser aplicados a outras condições, incluindo DNTs. Tuberculose. O capítulo 202 fornece uma visão concisa da fisiopatologia e do tratamento da TB. Em 2011, um número estimado de 12 milhões de pessoas estava vivendo com TB ativa, e 1,4 milhão morreu por causa dela. A doença está intimamente ligada à infecção pelo HIV na maior parte do mundo. Dos 8,7 milhões de novos casos de TB estimados em 2011, 1,2 milhão ocorreram em pessoas com o HIV. Na verdade, uma proporção substancial do ressurgimento da TB registrado no sudoeste da África é atribuída com infecção pelo HIV. Contudo, mesmo antes do advento do HIV, estimava-se que menos da metade dos casos de TB nos países em desenvolvimento eram diagnosticados, e um número menor ainda era tratado. Principalmente devido à falha comum em diagnosticar e tratar terapia antirretroviral a TB, autoridades internacionais idealizaram uma estratégia simples para reduzir a carga da doença. No início da década de 1990, o Banco Mundial, a Organização Mundial da Saúde e outras organizações internacionais promoveram a estratégia DOTS-1, tratamento diretamente observado usando regimes breves baseados em isoniazida e rifampicina, como altamente custo-efetivas. O rastreamento oportunístico passivo de pacientes com esfregaço positivo foi essencial para a estratégia, e o fornecimento ininterrupto do fármaco foi, obviamente, considerado necessário à cura. A DOTS foi claramente efetiva para a maioria dos casos não complicados de TB suscetível ao fármaco, mas várias deficiências foram logo identificadas. Primeiramente, o diagnóstico de TB baseado apenas na microscopia do esfregaço de escarro, método que data do final do século XIX, não é sensível.
Muitos pacientes com TB pulmonar e todos os pacientes com casos de TB exclusivamente extrapulmonar não foram identificados pela microscopia do esfregaço, assim como a maioria dos casos de doença ativa em crianças. Segundo, o rastreamento oportunístico depende da disponibilidade dos serviços de cuidados de saúde, que é desigual em locais em que a TB é mais prevalente. Terceiro, os pacientes com TB resistente a múltiplos fármacos MDR-TB são, por definição, infectados com cepas do Mycobacterium tuberculosis resistentes à isoniazida e rifampicina. Assim, a confiança exclusiva nesses fármacos é ineficaz nos locais em que a resistência aos fármacos é um problema estabelecido. A crise da resistência a antibióticos registrada nos hospitais do ZEU não está restrita ao mundo industrializado ou a infecções bacterianas comuns. A grande maioria dos pacientes com TBI que estão morrendo por causa dela tem cepas suscetíveis a todos os fármacos de primeira linha. Em alguns locais, todavia, uma substancial minoria de pacientes com TB é infectada com cepas de M. tuberculosis resistentes a pelo menos um fármaco anti-TB de primeira linha. Um artigo de 2012 em uma revista importante relatou que, na China, 10% de todos os pacientes com TB e 26% de todos os pacientes previamente tratados apresentavam cepas de M. tuberculosis resistentes a múltiplos fármacos. A maioria desses casos resultou de transmissão primária. Para melhorar a resposta efetiva baseada na dosis AMDR-TB, as autoridades de saúde global adotam a terapia antirretroviral Adotis Plus, que adiciona os diagnósticos e fármacos necessários para tratar a terapia antirretroviral à doença resistente ao fármaco. Contudo, mesmo quando a Adotis Plus estava sendo testada nos locais com a restrição de recursos, novas cepas do M. tuberculosis extensamente resistentes a fármacos, XDR, resistentes à isoniazida e rifampicina, qualquer fluoroquinolona e pelo menos um agente de segunda linha injetável, já ameaçavam os programas de controle da TB na já problemática África do Sul, onde, por exemplo, altas taxas de infecção pelo HIV levaram a uma incidência dobrada de TB na última década. Apesar da baixa capacidade de detecção da MDR-TB e XDR-TB na maioria dos locais com poucos recursos, estima-se que ocorreram 630 mil casos de MDR-TB em 2011. Aproximadamente 9% desses casos resistentes aos fármacos foram causados por cepas XDR. Está claro que o controle de infecção ruim em hospitais e clínicas está associado a epidemias explosivas e letais por essas cepas e que os pacientes podem ser infectados por múltiplas cepas. Tuberculose e AIDS como doenças crônicas. Lições aprendidas. As estratégias efetivas contra a MDR-TB têm implicações para o tratamento da infecção pelo HIV resistente a fármaco e mesmo da malária resistente a fármacos, que, por meio de infecções repetidas e ausência de terapia efetiva, tornou-se uma doença crônica em partes da África. Ver malária. Adiante. À medida que novas terapias, para TB ou hepatite C, tornam-se disponíveis, muitos dos problemas encontrados no passado vão terapia antirretroviral a ocorrer. Na verdade, examinar a AIDS e a TB como doenças crônicas, em vez de simplesmente doenças transmissíveis, possibilita-nos tirar algumas conclusões, muitas delas pertinentes à saúde global em geral. Primeiro, as infecções crônicas discutidas aqui são mais bem tratadas com regimes de múltiplos fármacos para os quais as cepas infectantes são suscetíveis. Isso é verdade para infecções crônicas por muitas bactérias, fungos, parasitas ou vírus, mesmo infecções agudas, como aquelas causadas por espécies de Plasmodium, não são confiavelmente tratadas com um único fármaco. Em segundo lugar, cobrar taxas para a prevenção e cuidado da AIDS traz problemas insolúveis para os que vivem na pobreza, muitos dos quais são sempre incapazes de pagar mesmo quantidades modestas por serviços ou medicamentos. Assim como os esforços para a luta contra a TB transmitida pelo ar, tais serviços deveriam ser considerados um bem comum para promover saúde pública. Inicialmente, uma abordagem subsidiada exigirá contribuições contínuas de doadores, mas muitos países africanos estabeleceram metas para aumento dos investimentos nacionais em saúde, uma promessa que poderia produzir programas ambiciosos e sustentáveis a longo prazo, como sugere a experiência de Ruanda. Entretanto, à medida que crescem os investimentos locais, o preço do cuidado da AIDS diminui. O desenvolvimento de medicamentos genéricos significa que a terapia antirretroviral pode agora custar terapia antirretroviral 25 centavos de dólar por dia, e os custos continuam a diminuir. Em terceiro lugar, a ampliação efetiva de projetos piloto requer o fortalecimento e, algumas vezes, a reconstrução dos sistemas de assistência à saúde, incluindo os incumbidos de fornecer cuidados primários. No passado, a ausência de infraestrutura para os cuidados de saúde foi citada como barreira para o fornecimento da terapia antirretroviral nas regiões mais pobres do mundo. Entretanto, os recursos da AIDS, finalmente consideráveis, podem ser orientados para a reconstrução dos sistemas públicos de saúde na África subsaariana e em outras regiões onde a incidência da infecção pelo HIV é alta, precisamente os locais nos quais a TB é ressurgente. Em quarto lugar, a falta de profissionais de saúde treinados, principalmente médicos e enfermeiros, em locais com poucos recursos, deve ser abordada. Essa deficiência de profissionais é considerada uma razão para a falha do tratamento da AIDS em países pobres.
No que se chama fuga de cérebros, muitos médicos e enfermeiros emigram de seus países de origem para buscar oportunidades em outros países, deixando para trás sistemas de saúde que não possuem profissionais suficientes e são mal equipados para lidar com doenças epidêmicas que devastam as populações locais. A Organização Mundial da Saúde recomenda um mínimo de 20 médicos e 100 enfermeiros para cada 100.000 pessoas, mas relatos recentes desta e de outras organizações confirmam que muitos países, especialmente na África subsaariana, estão muito aquém desses números. Especificamente, mais da metade de tais países registra menos de 10 médicos por 100.000 habitantes. Em contrapartida, El e Cuba possuem 279 e 596 médicos por 100.000 habitantes respectivamente. De maneira semelhante, a maioria dos países da África subsaariana não tem nem mesmo metade do número mínimo de enfermeiros recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Outras desigualdades nos cuidados de saúde existem dentro dos países. As disparidades entre áreas rurais e urbanas com relação aos profissionais de assistência de saúde espelham as disparidades tanto da riqueza quanto da saúde. Por exemplo, quase 90% da população do Malawi vive na zona rural, porém mais de 95% dos consultórios funcionam na área urbana e 47% dos enfermeiros trabalham em locais de assistência terciária. Mesmo os profissionais de saúde da comunidade, treinados para fornecer serviços de primeira linha para populações rurais, frequentemente se transferem para a área urbana. Uma das razões para que médicos e enfermeiros deixem a África subsaariana e outras áreas com poucos recursos é não terem as ferramentas para praticar seu trabalho nesses locais. O financiamento para programas verticais para doenças específicas pode ser usado não apenas para fortalecer os sistemas de saúde, mas para recrutar terapia antirretroviral e treinar médicos e enfermeiros para regiões com poucos recursos em que eles, por sua vez, podem ajudar a treinar e trabalhar com profissionais de saúde da comunidade na supervisão de cuidados em pacientes com AIDS e muitas outras doenças em suas comunidades. Esse treinamento deve ser realizado mesmo onde há muitos médicos, pois o cuidado supervisionado rigorosamente, baseado na comunidade, representa o mais alto padrão de cuidado para doenças crônicas, seja nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento. O ZEU tem muito a aprender com Ruanda. Em quinto lugar, as barreiras para cuidados de saúde adequados e a visão do paciente que surgem pela pobreza extrema podem ser removidas apenas com serviços completos, suplementos alimentar, terapia antirretrovirais para os famintos, transporte até as clínicas, cuidado de crianças e abrigo. A extrema pobreza torna difícil para muitos pacientes aderir à terapia para doenças crônicas, sejam elas transmissíveis ou não. Na verdade, a pobreza, em suas muitas dimensões, é de longe a maior barreira à ampliação dos programas de tratamento e prevenção. Em muitas regiões rurais da África, a fome é a principal condição coexistente nos pacientes com AIDS ou TB, e essas doenças consumptivas não podem ser efetivamente tratadas sem ingestão calórica adequada. Finalmente, há a necessidade de um renovado comprometimento científico básico com a descoberta e o desenvolvimento de vacinas, de ferramentas para diagnóstico mais confiáveis e menos caras, bem como de novas classes de agentes terapêuticos. Essa necessidade aplica-se não apenas às 3 principais doenças infecciosas fatais, contra as quais não existe vacina disponível, mas também a muitas outras doenças da pobreza negligenciadas. Malária. O capítulo 248 revisa a etiologia, a patogênese e o tratamento clínico da malária, a terceira doença infecciosa que mais mata no mundo. O custo da malária para os seres humanos é enorme, sendo que os mais atingidos são as crianças, especialmente crianças africanas que vivem na pobreza. Em 2010, houve cerca de 219 milhões de casos de malária e acredita-se que a doença tenha matado 660 mil pessoas, 86% dessas mortes, aproximadamente 568 mil, ocorreram em crianças com idade de 5 anos. Os pobres experimentam de maneira desproporcional a carga da malária. Mais de 80% das mortes estimadas pela malária ocorrem em apenas 14 países, e as taxas de mortalidade são maiores na África subsaariana. A República Democrática do Congo e a Nigéria são responsáveis por mais de 40% do total estimado de mortes por malária no mundo. As análises microeconômicas que enfocam os custos diretos e indiretos estimam que a malária pode consumir maior 10% de uma renda familiar anual. Um estudo na área rural do Quênia mostra que a média de custos diretos varia entre as estações úmidas e secas 7,1% e 5,9% do gasto familiar total respectivamente, e essa proporção é maior 10% nos locais mais pobres em ambas as estações. Um estudo de Gana que categorizou a população pelo grupo de renda ressaltou a natureza regressiva desse custo. A resposta à malária consumiu apenas 1% da renda de uma família abastada, mas 34% da renda de uma família pobre. As análises macroeconômicas estimam que a malária pode reduzir em 50% o produto interno bruto per capita de um país com a doença endêmica, se comparado com o de um país que não tem malária endêmica. São causas de tal problema o desenvolvimento cognitivo deficiente das crianças, baixa escolaridade, ganhos reduzidos, investimento estrangeiro escasso e restrição da mobilidade do trabalhador. Devido a esse enorme custo, não é de admirar que uma importante revisão feita pelos economistas Sachs e Malaney tenha concluído que, onde a malária mais prospera,
as sociedades humanas prosperam menos. Erradicação da malária em parte devido às diferenças na distribuição do vetor e no clima. Os países com grandes recursos oferecem poucos projetos para o controle e tratamento da malária aplicáveis em locais de clima tropical, e com poucos recursos. Em 2001, os governantes africanos apoiaram a campanha da Organização Mundial da Saúde Fazer Retroceder a Malária, RBM, do inglês Rollback Malaria, que prescreve estratégias apropriadas para os países da África subsaariana. Em 2008, a parceria com a RBM lançou o Plano de Ação Global para a Malária, GMAP. Essa estratégia integra prevenção e cuidados e evita regimes de dose única e reconhece a existência de cepas resistentes aos fármacos. A GMAP recomenda inúmeras ferramentas essenciais para reduzir as taxas de morbidade e mortalidade relacionadas com a malária: uso de telas mosquiteiras tratadas com inseticida TTI, pulverização residual em recintos fechados e terapia de combinação baseada na artemisinin TCA, bem como tratamento preventivo intermitente durante a gravidez, diagnóstico imediato e outras medidas para controle de vetores, como tratamento larvicida e ambiental. Telas mosquiteiras tratadas com inseticida AST são uma intervenção de saúde pública eficaz e com boa razão custo-benefício. Uma meta-análise de ensaios controlados em 7 países da África subsaariana indica que a prevalência de parasitemia é reduzida em 24% em crianças 5 anos que dormem sob TIS em comparação com aquelas que não o fazem. Mesmo as telas não tratadas reduzem a incidência da malária em 25%. Em nível individual, a utilidade das TIS estende-se além da proteção da malária. Vários estudos sugerem que as TIS reduzem a mortalidade por todas as causas em crianças abaixo de 5 anos de idade em maior grau do que se pode atribuir à redução da malária isoladamente. A morbidade especificamente é causada por anemia, que predispõe crianças a doenças diarreicas e respiratórias, bem como gestantes a partos de bebês com baixo peso ao nascimento. Também é reduzida nas populações que usam TTI. Em algumas áreas, as TIS oferecem um benefício complementar terapia antirretroviral ao terapia antirretroviral à transmissão de filariose linfática, leishmaniose cutânea, doença de Chagas e febre recorrente transmitida pelo carrapato. Em nível comunitário, os pesquisadores sugerem que o uso de uma TTI em apenas uma casa pode reduzir o número de picadas do mosquito em casas a até 100 metros de distância pela redução da densidade de mosquitos. O custo das TIS por avar poupado, estimado em $29, as torna um investimento público em saúde valioso. A Organização Mundial da Saúde recomenda que todas as pessoas que vivem em regiões endêmicas para a malária durmam sob TIS protetoras. Cerca de 140 milhões de TIS de longa duração foram distribuídas em países da África com alta carga em 2006 a 2008, e as taxas de domicílios que possuem uma TTI em países com alta carga em terapia antirretroviral para 31%. Embora a parceria com a RBM tenha observado um sucesso modesto, o relatório mundial sobre a malária da Organização Mundial da Saúde de 2009 afirma que a porcentagem de crianças 5 anos de idade que usavam uma TTI 24%, continua bem abaixo da meta de 80% da Assembleia da Organização Mundial da Saúde. O sucesso limitado da ampliação da cobertura com a TTI reflete as barreiras econômicas inadequadamente reconhecidas que evitam que o doente sem condições financeiras tenha acesso a tecnologias preventivas importantes e os desafios de se projetar terapia antirretroviral e implementar terapia antirretroviral plataformas efetivas de distribuição desses produtos. Em outras palavras, essa é uma falha de oferta em vez de falta de conhecimento sobre a melhor maneira de reduzir as mortes por malária. Pulverização residual de recintos fechados. A pulverização residual de recintos fechados é uma das intervenções mais comuns para evitar terapia antirretroviral a transmissão de malária em áreas endêmicas. O controle do vetor com o uso de inseticidas aprovado pela Organização Mundial da Saúde, incluindo DDT, pode efetivamente reduzir ou até mesmo interromper a transmissão da malária. Entretanto, estudos indicaram que a pulverização é eficaz no controle da transmissão da malária apenas se a maioria, aproximadamente 80%, das estruturas na comunidade alvo for tratada. Além disso, como um programa bem-sucedido depende de equipes de pulverização bem treinadas, assim como de monitoramento e planejamento eficaz, é difícil empregar a pulverização residual de recintos fechados, e frequentemente ela depende de sistemas de saúde com uma infraestrutura forte. Independentemente das limitações da pulverização residual de recintos fechados, a Organização Mundial da Saúde recomenda seu uso em combinação com TTI. Nenhuma intervenção isolada é suficiente para evitar terapia antirretroviral totalmente a transmissão da malária. Terapia de combinação à base de artemisinin. O surgimento e a disseminação da resistência à cloroquina tem aumentado a necessidade de terapia combinada com antimaláricos. Para limitar terapia antirretroviral à propagação da resistência, a Organização Mundial da Saúde agora recomenda apenas o uso de TCA em vez de monoterapia com artemisinina, para a malária falsa e para não complicada. Como outras intervenções contra a malária, o uso de TCA aumentou nos últimos anos, mas a taxa de cobertura continua muito baixa em vários países da África subsaariana. A parceria com a RBM tem concentrado investimentos significativos na melhoria do acesso às TICAs, facilitando a sua distribuição por meio dos setores de saúde pública e desenvolvendo mecanismos inovadores de financiamento. O Affordable Medicines Facility, Malária,
que reduzem significativamente o custo de forma que monoterapias ineficazes possam ser eliminadas do mercado. Nos últimos anos, a resistência aos medicamentos antimaláricos e inseticidas tornou-se um problema ainda maior. Em 2009, relatou-se a confirmação de resistência à artemisinin. Embora a Organização Mundial da Saúde tenha pedido o fim do uso de monoterapia com artemisinin, a comercialização desse tipo de terapia continua em muitos países. O uso contínuo de monoterapia com artemisinin aumenta a probabilidade de resistência ao fármaco, uma perspectiva mortal que tornará a malária muito mais difícil de tratar. Terapia antirretroviral. Entre 2001 e 2011, as mortes globais por malária foram reduzidas em um valor estimado de 38%, com reduções igual a 50% em 10 países africanos, bem como na maioria dos países endêmicos em outras regiões. Mais uma vez, a experiência de Ruanda é instrutiva. Entre 2005 e 2011, as mortes por malária caíram maior 85% pelas mesmas razões mencionadas antes, quando se relatou o sucesso desse país na batalha contra o HIV. Em frente à terapia antirretroviral, o desafio do controle da malária continuará exigindo estudo cuidadoso de estratégias de prevenção e terapêutica adequadas no contexto de uma compreensão molecular cada vez mais sofisticada do patógeno, vetor e hospedeiro. No entanto, uma avaliação da devastação econômica e social provocada pela malária, como aquela imposta pela diarreia, AIDS e TB, nas populações mais vulneráveis devem reforçar o nível de comprometimento com a análise crítica das formas de implementação de estratégias comprovadas para a prevenção e o tratamento. O financiamento do Fundo Global, da Gates Foundation, do International Development Association do Banco Mundial e da US President's Malaria Initiative, junto com a liderança de autoridades em saúde pública, é fundamental para sustentar a terapia antirretroviral os benefícios de prevenção e tratamento. Com a expansão das melhorias obtidas na última década por meio de suporte financeiro adequado, estratégias inovadoras e ferramentas efetivas para prevenção, diagnóstico e tratamento, poderemos algum dia alcançar o objetivo de um mundo livre da malária. Doenças crônicas não transmissíveis. Embora a carga de doenças transmissíveis, especialmente infecção pelo HIV, TB e malária, ainda seja responsável pela maioria das mortes em regiões pobres em recursos, como a África subsaariana, 63% das mortes em todo o mundo em 2008 foram causadas por DNTs. Embora esse termo seja utilizado para descrever doenças cardiovasculares, cânceres, diabetes e doenças pulmonares crônicas, esse uso mascara diferenças importantes. Por exemplo, duas DNTs significativas em países de baixa renda, a doença cardíaca reumática, DCR, e o câncer de colo uterino, representam as sequelas crônicas de infecções pelos streptococcus do grupo A e pelo papilomavírus humano respectivamente. É nesses países que a carga de doença por DNTs aumenta mais rapidamente. Perto de 80% das mortes atribuíveis a DNTs ocorrem em países de renda baixa e média, onde vive 86% da população global. A Organização Mundial da Saúde relata que em torno de 25% das mortes globais relacionadas com DNTs ocorrem antes dos 60 anos de idade, um número que representa cerca de 5,7 milhões de pessoas e excede o total de mortes por AIDS, TB e malária combinadas. Em quase todos os países de renda alta, a Organização Mundial da Saúde relatou que as mortes por DNTs foram responsáveis por aproximadamente 70% do total de mortes em 2008. Por volta de 2020, as DNTs serão responsáveis por 80% da carga global de doenças e por 7 de cada 10 mortes nos países em desenvolvimento. O recente aumento de recursos e atenção voltada para as doenças transmissíveis são bem-vindos, sendo muito necessários, mas os países em desenvolvimento ainda estão carregando uma carga dupla de doenças transmissíveis e não transmissíveis. Diabetes, doença cardiovascular e câncer, uma perspectiva global diferentemente da TB, infecção por HIV e malária, doenças causadas por patógenos únicos que lesionam múltiplos órgãos. As doenças cardiovasculares refletem lesão a um único sistema orgânico posteriormente a uma variedade de ataques infecciosos e não infecciosos. Alguns desses ataques resultam de rápidas alterações na dieta e nas condições de trabalho. Outros ataques são mais recentes. A carga de doença cardiovascular em países de baixa renda representa uma consequência de décadas de negligência com os sistemas de saúde. Além disso, a pesquisa e os investimentos cardiovasculares têm se concentrado há muito tempo em condições isquêmicas que são cada vez mais comuns em países de renda alta e média. Entretanto, apesar do conhecimento de seu impacto na saúde durante o início do século XX, o dano cardiovascular em resposta à infecção e à subnutrição era, até recentemente, negligenciado. A percepção errada das doenças cardiovasculares como um problema principalmente das populações idosas nos países de média e alta renda contribuiu para a negligência dessas doenças pelas instituições de saúde global. Mesmo na Europa Oriental e Ásia Central, onde o colapso da União Soviética foi seguido de um surto catastrófico de mortes por doença cardiovascular, p.ex., a taxa de mortalidade devido à cardiopatia isquêmica quase dobrou entre 1991 e 1994 na Rússia. Os modestos fluxos de assistência estrangeira ao desenvolvimento para o setor de saúde concentraram-se nas causas transmissíveis responsáveis por 1 em cada 20 mortes durante esse período.
Diabetes. A International Diabetes Federation relata que há uma expectativa de que o número de pacientes diabéticos no mundo aumente de 366 milhões em 2011 para 552 milhões em 2030. Atualmente, uma proporção significativa dos pacientes diabéticos será de países em desenvolvimento, onde, pelo fato de a maioria dos acometidos serem pessoas com idade entre 40 e 59 anos, as complicações por doenças micro e macrovasculares terão um índice muito maior de vítimas. Em nível global, essas complicações são uma causa importante de incapacidade e redução da qualidade de vida. Um nível elevado de glicemia de jejum isoladamente aparece em sétimo lugar entre os riscos para incapacidade e em sexto como fator de mortalidade global. O GBD 2010 estima que o diabetes tenha sido responsável por 1,28 milhão de mortes em 2010, com quase 80% delas ocorrendo em países de renda média e baixa. As previsões de um aumento iminente na parcela de mortes e incapacidades provocadas por DNT nos países em desenvolvimento levaram à exigência de políticas de prevenção para melhorar a dieta, aumentar a terapia antirretroviral, a prática de exercícios físicos e restringir o tabagismo juntamente com a prescrição de esquemas de múltiplos fármacos para pessoas com níveis altos de risco vascular. Embora esse programa possa fazer muito para evitar a terapia antirretroviral, a DNT endêmica será de pouca utilidade para ajudar aqueles com cardiopatia estabelecida originária de patologias não aterogênicas. Doença cardiovascular. Pelo fato de a pesquisa sistêmica das causas de AVE e insuficiência cardíaca na África subsaariana ter começado apenas recentemente, sabe-se pouco sobre o impacto da pressão arterial elevada nessa parte do continente. A pressão arterial modestamente elevada na ausência do uso de tabaco nas populações com baixas taxas de obesidade pode conferir pouco risco de eventos adversos em um curto período de tempo. Em contrapartida, a pressão arterial persistentemente elevada acima de 180 a 110, de um modo geral, não é detectada, tratada e controlada nessa parte do mundo. Na coorte de homens avaliados no Framingham Heart Study, a prevalência de pressões arteriais acima de 210/120, hipertensão grave, caiu de 1,8% em 1950 para 0,1% na década de 1960 com a introdução de agentes antihipertensivos efetivos. Embora continue o debate sobre as estratégias apropriadas de rastreamento e os limiares de tratamento, os centros de saúde das áreas rurais com equipes de profissionais em grande parte enfermeiros devem ter, rapidamente, acesso a medicamentos antihipertensivos essenciais. A epidemiologia da insuficiência cardíaca reflete as desigualdades na prevalência dos fatores de risco e no tratamento. A carga relatada desse distúrbio permaneceu inalterada desde 1950, mas as causas da insuficiência cardíaca e a idade das pessoas acometidas variam em várias regiões do mundo. A insuficiência cardíaca como consequência de lesões pericárdicas, miocárdicas, endocárdicas ou valvares é responsável por até 5% de todas as internações em todo o mundo. Nas populações de países de renda alta, a doença arterial coronariana e a hipertensão entre os idosos são responsáveis pela maioria dos casos de insuficiência cardíaca. Por exemplo, no ZEUA, a doença arterial coronariana está presente em 60% dos pacientes com insuficiência cardíaca, e a hipertensão, em 70%. Contudo, entre o bilhão de pessoas mais pobres do mundo, a insuficiência cardíaca reflete a exposição gerada pela pobreza em crianças e adultos jovens às cepas reumatogênicas de streptococos e micro-organismos cardiotrópicos, P.S., HIV, Trypanosoma cruzi, enterovírus, M. tuberculosis, pressão arterial alta não tratada e deficiências nutricionais. Os mecanismos de outras causas de insuficiência cardíaca comuns nessas populações, como miocardiopatia dilatada e idiopática, miocardiopatia periparto e fibrose endomiocárdica, continuam obscuros. Enquanto nos países ricos os médicos não medem esforços para tratar terapia antirretroviral a miocardiopatia isquêmica, pouca atenção é dada a pacientes jovens com miocardiopatias não isquêmicas em locais com poucos recursos. As cardiopatias não isquêmicas, como aquelas causadas por hipertensão, DSR e doença pulmonar crônica, são responsáveis por maior 90% dos casos de insuficiência cardíaca na África subsaariana, incluindo entidades pouco compreendidas, como a miocardiopatia periparto, que tem incidência de 1 em cada 300 nascimentos em zonas rurais do Haiti, e a miocardiopatia associada ao HIV. Os esquemas com múltiplos fármacos que incluem beta-bloqueadores, inibidores da enzima conversora da angiotensina e outros agentes podem reduzir drasticamente o risco de mortalidade e melhorar a qualidade de vida para esses pacientes. As lições aprendidas na ampliação da assistência crônica para infecção pelo HIV e TB podem ser ilustrativas à medida que se atinge o progresso no estabelecimento de meios para o fornecimento de terapias para insuficiência cardíaca. Algumas das lições aprendidas com as infecções crônicas discutidas anteriormente são certamente relevantes para a doença cardiovascular, em especial aquelas classificadas como DNTs, mas causadas por patógenos infecciosos. A integração entre prevenção e cuidados permanece importante ainda hoje como na década de 1960, quando Paul Dudley e seus colegas encontraram poucas evidências de infarto do miocárdio na região próxima do Albert Schweitzer Hospital, em Lambaréné, Gabão, mas a terapia antirretroviral em que a alta prevalência de estenose mitral é impressionante.
Acreditamos fortemente ser nosso dever ajudar a trazer para essas pessoas os benefícios de uma melhor profilaxia com penicilina e de cirurgia cardíaca, quando indicado. A mesma responsabilidade existe para aquelas pessoas com defeitos cardiovasculares congênitos passíveis de correção. A DCR afeta mais de 15 milhões de pessoas no mundo, com mais de 470 mil novos casos todos os anos. Dos 2,4 milhões de casos anuais de DCR pediátrica, estima-se que 42% ocorram na África subsaariana. Essa doença, que pode causar endocardite ou acidente vascular encefálico, AVE, leva a mais de 345 mil mortes por ano, quase todas ocorrendo nos países em desenvolvimento. Pesquisadores na Etiópia relatam terapia antirretroviral taxas de mortalidade anuais de até 12,5% nas áreas rurais. Em parte pelo fato de a prevenção da DCR não ter avançado desde o desaparecimento dessa doença nos países ricos, nenhuma parte da África subsaariana erradicou a DCR apesar dos exemplos de sucesso na Costa Rica, em Cuba e em algumas nações do Caribe. Uma análise dos casos de insuficiência cardíaca aguda em adultos na África subsaariana mostrou que cerca de 14,3% desses casos eram causados por DCR. As estratégias para eliminar a cardiopatia reumática podem depender do rastreamento oportunístico ativo confirmado por ecocardiografia entre grupos de alto risco assim como das tentativas de estender o acesso a intervenções cirúrgicas entre crianças com lesão valvar avançada. As parcerias entre programas cirúrgicos estabelecidos e áreas sem locais adequados para esse fim, ou com um número limitado deles, podem ajudar a uma terapia antirretroviral a capacidade de fornecer intervenções que salvem a vida aos pacientes que, de outra forma, teriam uma morte precoce e dolorosa. Um objetivo de longo prazo é o estabelecimento de centros regionais de excelência equipados para fornecer serviços consistentes, acessíveis e de alta qualidade. Os médicos de centros de cuidados terciários da África subsaariana e em outros locais têm solicitado mais prevenção e tratamento de problemas cardiovasculares para os pobres. A reconstrução dos serviços de saúde em resposta a doenças infecciosas pandêmicas oferece uma oportunidade para identificar e tratar terapia antirretroviral pacientes com lesão de órgão e a terapia antirretroviral a prevenção de problemas cardiovasculares bem como de outras doenças crônicas da pobreza. Câncer. O câncer é responsável por cerca de 5% da carga global de doenças. Os países de baixa ou média renda foram responsáveis por mais de 2/3 dos 12,6 milhões de casos e 7,6 milhões de mortes causados por câncer em 2008. Por volta de 2030, a mortalidade anual por câncer aumenta terapia antirretroviral para 4 milhões, com os países em desenvolvimento experimentando uma elevação mais rápida do que as nações desenvolvidas. As mudanças no estilo de vida ocidental serão responsáveis pelo aumento da incidência de cânceres de mama, cólon e próstata nas populações dos países de renda baixa e média, mas realidades históricas, fatores socioculturais e comportamentais, genética e a pobreza em si também terão um impacto profundo nas taxas de mortalidade e morbidade relacionadas com o câncer. Pelo menos 2 milhões de casos de câncer ao ano, 18% da carga global de câncer, são atribuíveis a causas infecciosas, as quais são responsáveis por 10% dos casos de câncer nos países desenvolvidos, mas por até 20% de todas as neoplasias malignas em países de renda baixa e média. As causas infecciosas do câncer, como papilomavírus humano, vírus da hepatite B e Helicobacter pylori, continuarão a ter um impacto muito maior nos países em desenvolvimento. Os fatores ambientais e dietéticos, como a interna poluição do ar e dietas com alto teor de sal, também contribuem para aumentar a terapia antirretroviral as taxas de determinados cânceres, cânceres de pulmão e estômago. O uso do tabaco, tanto existente nos cigarros como o mascado, é a fonte mais importante de aumento da taxa de mortalidade por cânceres de pulmão e oral. Em contrapartida à redução do uso do tabaco em muitos países desenvolvidos, o número de fumantes está crescendo nos países desenvolvidos, especialmente entre mulheres e pessoas jovens. Por muitas razões, os desfechos das neoplasias malignas são muito piores nos países em desenvolvimento do que nos desenvolvidos. Os sistemas de saúde atuais sobrecarregados nos países pobres não são capazes de fazer a detecção precoce. A maioria dos pacientes já apresenta neoplasias malignas incuráveis ao diagnóstico. O tratamento de cânceres está disponível apenas para um pequeno número de cidadãos mais ricos na maioria dos países pobres, e, mesmo quando o tratamento está disponível, a diversidade e a qualidade dos serviços frequentemente estão abaixo do padrão. Mas isso não precisa continuar assim. Apenas uma década atrás, as infecções por MDR, TB e HIV eram consideradas intratáveis em locais de extrema pobreza. A possibilidade de criar programas inovadores que reduzam as barreiras técnicas e financeiras para a provisão de cuidados para neoplasias tratáveis nas populações mais pobres está clara. Fig. 2.4. Vários países de renda média, incluindo o México, aumentam terapia antirretroviral e o cuidado do câncer com financiamento público para alcançar as populações mais pobres. Esse comprometimento de recursos melhorou de maneira drástica os desfechos dos casos de câncer, da leucemia infantil ao câncer de colo uterino. Figura 2.4. Uma paciente de 11 anos em Ruanda com rabdomiosarcoma embrionário antes, à esquerda, e depois, à direita,
de 48 semanas de quimioterapia mais cirurgia. 5 anos depois ela está saudável e sem evidências da doença. Prevenção de doenças não transmissíveis. Falsos debates, incluindo aqueles contrapondo prevenção e cuidados, continuam a ocorrer na saúde global e refletem parcialmente paradigmas superados ou uma compreensão parcial da carga de doença e da etiologia, bem como variações drásticas no risco dentro da mesma nação. Além disso, os debates algumas vezes são politizados como resultado de interesses secundários. Por exemplo, em 2004, a Organização Mundial da Saúde lançou a Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health, que se concentrava na promoção de uma dieta saudável e atividades físicas regulares para toda a população em um esforço para reduzir o crescente problema global de obesidade. Foi difícil passar essa estratégia na Assembleia Mundial de Saúde devido à forte oposição da indústria alimentícia e de alguns países membros da Organização Mundial da Saúde, como os EUA. Embora a globalização tenha produzido muitos efeitos positivos, um efeito negativo foi o crescimento, tanto nos países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento, de lobbies que promoveram, de maneira agressiva, alterações dietéticas não saudáveis e aumento terapia antirretroviral ou o consumo de álcool e tabaco. O investimento estrangeiro direto em tabaco, bebidas e produtos alimentaterapia antirretrovirais nos países em desenvolvimento atingiu 90,3 bilhões de dólares em 2010, um número quase 490 vezes maior do que a quantia de 185 milhões de dólares gasta durante aquele ano para tratar terapia antirretroviral as DNTs por agências bilaterais de financiamento, a Organização Mundial da Saúde, o Banco Mundial e todos os outros recursos de assistência ao desenvolvimento em saúde combinados. O investimento para frear as DNTs permaneceu desproporcionalmente baixo apesar do 2008 a 2013 Action Plan for Global Strategy for Prevention and Control of Non-Communicable Diseases da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde estima que 80% de todos os casos de doença cardiovascular e diabetes tipo 2, assim como 40% dos cânceres podem ser evitados por meio de dieta mais saudável, mais atividade física e evitação do tabaco. Essas estimativas mascaram grandes variações locais. Embora algumas evidências indiquem que as medidas focadas na população podem ter algum impacto nesses comportamentos, é preocupante na terapia antirretroviral que os níveis crescentes de obesidade não foram revertidos em qualquer população. Eviterapia antirretroviral. O tabaco pode ser a modificação comportamental mais importante e mais difícil de todas. No século XX, 100 milhões de pessoas morreram em todo o mundo de doenças relacionadas com o tabaco. Projeta-se que mais de 1 bilhão de pessoas morrerá dessas doenças no século XX, sendo a grande maioria dessas mortes nos países em desenvolvimento. A Convenção da Organização Mundial da Saúde para Controle do Tabagismo de 2003 representou um avanço importante, comprometendo todos os seus signatários a estabelecer medidas políticas que comprovadamente reduziram o consumo do tabaco. Atualmente, cerca de 80% de 1 bilhão de tabagistas no mundo todo vivem nos países de renda baixa e média. Se as tendências continuarem, as mortes relacionadas ao tabaco aumentam terapia antirretroviral para 8 milhões ao ano em 2030, com 80% dessas mortes ocorrendo nos países de renda baixa e média. Saúde mental. A Organização Mundial da Saúde relata que cerca de 450 milhões de pessoas no mundo são acometidas por problemas mentais, neurológicos ou comportamentais e que aproximadamente 877 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano. A depressão maior é a principal causa de anos perdidos em decorrência de incapacidade no mundo hoje. 1 em cada 4 pacientes que procuram o serviço de saúde tem pelo menos um distúrbio mental, neurológico ou comportamental, mas a maior parte desses distúrbios não é diagnosticada nem tratada. A maioria dos países de baixa ou média rendas dedica menos de 1% de seus gastos de saúde à saúde mental. Existem terapias cada vez mais efetivas para muitas dessas causas principais de transtornos mentais. Os tratamentos efetivos para várias doenças neurológicas, como os distúrbios convulsivos, estão disponíveis há muito tempo. Uma das maiores barreiras ao fornecimento de tais terapias é a escassez de profissionais habilitados. Por exemplo, a maioria dos países da África subsaariana tem apenas alguns psiquiatras, a maior parte deles trabalha nas cidades e não está disponível no setor público ou para pacientes que vivem na pobreza. Dos poucos pacientes que têm a sorte de ser atendidos por um psiquiatra ou neurologista, ainda a menor quantidade é capaz de aderir aos esquemas de tratamento. Várias pesquisas de pacientes já diagnosticados e que recebem terapia diária ostensiva revelaram que, entre os pobres, múltiplas barreiras impedem que os pacientes tomem os medicamentos como prescrito. Em um estudo no Quênia, nenhum dos pacientes atendidos em uma clínica de epilepsia tinha níveis sanguíneos terapêuticos dos medicamentos anticonvulsivantes, mesmo que todos tenham recebido prescrições dos fármacos. Além disso, muitos pacientes não tinham níveis sanguíneos detectáveis desses agentes. As mesmas barreiras que impedem que os pobres tenham acesso confiável à insulina ou terapia antirretroviral impedem que eles se beneficiem dos agentes antidepressivos, antipsicóticos e antiepiléticos. Para aliviar esse problema, algumas autoridades estão propondo o treinamento dos profissionais de saúde a fim de fornecer suporte para a adesão ao tratamento, serviços de aconselhamento e encaminhamentos para pacientes com necessidade de serviços de saúde mental baseados nas comunidades.
Um desses programas instituídos em Goa, na Índia, usou conselheiros leigos e resultou em redução significativa nos sintomas de transtornos mentais comuns na população-alvo. O World Mental Health Problems and Priorities in Low-Income Countries ainda oferece uma análise abrangente da carga de problemas mentais, comportamentais e sociais nos países de baixa renda, bem como relaciona as consequências da saúde mental ligadas a problemas sociais, como violência, desvios, pobreza e negação dos direitos das mulheres, com as preocupações econômicas, políticas e ambientais correntes. Nos anos posteriores à publicação desse relatório, porém, vários projetos piloto delineados para oferecer terapia antirretroviral cuidados baseados na comunidade aos pacientes com doença mental crônica foram lançados em locais diversos, como Goa, Índia, Banda C, Indonésia, China rural, Haiti pós-terremoto, e Fiji. Alguns desses programas foram baseados em escolas e buscaram fazer a ligação entre prevenção e cuidados. Conclusão: em direção a uma ciência da implementação, as estratégias de saúde pública recorrem amplamente aos métodos quantitativos-epidemiologia, bioestatística e economia. A prática clínica, incluindo a medicina interna, produz uma base de conhecimento de rápida expansão, porém continua concentrada na assistência individual ao paciente. As intervenções clínicas raramente são baseadas na população. Mas a igualdade na saúde global depende de servir terapia antirretroviral. Falsos debates do passado, nem a saúde pública nem as abordagens clínicas são adequadas para abordar os problemas da saúde global. Ainda há um longo caminho a ser percorrido antes de a medicina interna baseada em evidências ser aplicada de maneira efetiva entre os pobres do mundo. As doenças infecciosas complexas, como HIV, AIDS e TB, provaram ser difíceis, mas não impossíveis, de serem tratadas. A resistência aos fármacos e a ausência de sistemas de saúde efetivos complicaram esse trabalho. Além do que é chamado de doenças transmissíveis, isto é, na arena de doenças crônicas como doença cardiovascular e doença mental, a saúde global é um esforço ainda inicial. Os esforços para abordar qualquer desses problemas em locais de grande escassez precisam ser integrados aos esforços mais amplos para fortalecer sistemas de saúde precários e aliviar a crescente crise de profissionais em tais sistemas. Tais esforços devem incluir a construção de plataformas para a oferta de cuidados suficientemente robusta para incorporar rapidamente as novas tecnologias preventivas, diagnósticas e terapêuticas em resposta às mudanças na carga de doença e nas necessidades não preenchidas por paradigmas e sistemas dominantes de oferta de cuidados em saúde. Centros clínicos acadêmicos têm terapia antirretroviral a abordar esse ato de como fazer à medida que novas tecnologias são introduzidas e avaliadas por meio de ensaios clínicos, mas o alcance dessas instituições em locais de pobreza é limitado em países ricos e pobres. Quando esses centros conseguirem levar de forma efetiva a sua capacitação até instituições públicas encarregadas da oferta de cuidados de saúde para os pobres, um grande progresso poderá ser feito. Por essas razões, o trabalho e a prática acadêmica no campo, antes conhecidos como saúde internacional e hoje frequentemente designados como equidade da saúde global, estão mudando com rapidez. Esse trabalho ainda é permeado pela tensão entre prática clínica e intervenções baseadas na população, entre análise e ação e entre prevenção e cuidados. Com a melhora dos indicadores, como elas poderão permear esforços para diminuir as taxas de mortalidade e morbidade prematuras entre os pobres do mundo. Assim como no século XIX, as perspectivas dos direitos humanos provaram ser úteis para que se volte a atenção aos problemas do doente sem recursos, essas perspectivas também podem fazer parte das estratégias de distribuição de cuidados de maneira igualitária. Vários hospitais universitários estão desenvolvendo programas de treinamento para médicos com interesse em saúde global. Nas escolas de medicina de todo o território do ZEUA e em outros países ricos, o interesse pela saúde global tem aumentado muito. Um estudo mostrou que mais de 25% dos estudantes de medicina participam de pelo menos uma experiência em saúde global antes de sua graduação. Há 50 anos ou mesmo há uma década, níveis de interesse tão altos como esses seriam inimagináveis. Estima-se que 12 milhões de pessoas morram a cada ano simplesmente porque vivem na pobreza. A maioria absoluta dessas mortes prematuras ocorre na África e nas regiões mais pobres da Ásia. A maioria dessas mortes ocorre porque as pessoas mais pobres do mundo não têm acesso aos avanços da ciência. Isso inclui as mortes devido a doenças preveníveis por vacinas, mortes durante o parto, mortes por doenças infecciosas que poderiam ser curadas com antibióticos e outros medicamentos essenciais, mortes por malária, que seriam evitadas com telas e acesso à terapia, e mortes decorrentes de doenças transmitidas pela água. Outro número excessivo de mortes é atribuível à inadequação de esforços para desenvolver novas ferramentas de prevenção, diagnóstico e tratamento. Os que financiam a descoberta e o desenvolvimento de novas ferramentas negligenciam a necessidade concomitante de estratégias que as tornem disponíveis para os pobres. Na verdade, alguns poderiam argumentar terapia antirretroviral que o maior desafio enfrentado pelos que buscam abordar essa lacuna de resultados é a ausência de meios práticos de distribuição nas regiões mais intensamente afetadas. O desenvolvimento de ferramentas tem de ser imediatamente acompanhado por sua distribuição igualitária. Quando são desenvolvidas novas ferramentas terapêuticas e de prevenção sem atenção concomitante à distribuição ou implementação,
Encontra-se o que algumas vezes é chamado de efeitos perversos. À medida que novas ferramentas sejam desenvolvidas, desigualdades de resultados, menos morbidade e mortalidade entre os que podem pagar pelo acesso, com taxas de morbidade e mortalidade altas contínuas entre os que não podem, irão crescer na ausência de um plano igualitário para distribuir as ferramentas àqueles sob maior risco. Eviterapia antirretroviral. Tal futuro é o objetivo mais importante da saúde global.